Oi pessoal, tudo bem? Hoje gravando meu terceiro vídeo, né? Quero dizer para vocês que eu tô muito feliz porque eu gravei o vídeo e o YouTube não entregou. Mas agora, depois de alguns dias, o YouTube já entregou meu vídeo. A gente não tem muita experiência, não sabe muito bem como é, né? Mesmo procurando saber, procurando ter conhecimento, mas até então a gente não sabe bem como funciona. Aí hoje eu tava aqui pensando, digo, hoje eu vou gravar. Tinha que ter gravado mais cedo, né? Agora já é noite, tá chovendo aqui na minha cidade. Mas continuo aquela mesma vibe de que, tô falando dos parentes, né? É bobagem, perca de tempo, essas coisas assim, né? Não acreditam. Mas depois que eles verem o resultado, que eu creio e eu acredito no resultado, aí eles vão se dar por conta, né? Porque todo mundo que começa é assim. E muitos que desistem é por isso, porque não tem o apoio da família. Faz tempo que eu tô pesquisando sobre isso, né? Como criar conteúdo. Só que a gente sempre quer começar de maneira certinha, tudo bem iluminado, com um celular top, um conteúdo que a gente acha que é viral, né? Ou da minha, como é que se diz? Meu nicho. Mas eu acabei de ver um vídeo ali que dizia assim, ó, você é o nicho. Aquilo que eu sei, aquilo que eu vou passar vai ao encontro do coração de quem precisa ouvir. Aí hoje eu fiquei pensando que, o que eu vou falar hoje? Hoje é sábado, né? Fiz as minhas coisinhas, hoje eu não trabalho, né? Como vocês sabem, eu sou funcionária pública, trabalho numa escola. Mas hoje não tem trabalho, fiz a minha limpeza da casa, organização, essas coisas. Toda mulher tem que fazer, né? Tem o compromisso. E Deus se agrada que a gente faça para Ele, né? A gente tem que pensar assim, a gente tá arrumando a casa, a gente tá fazendo a comida, a gente tá fazendo tudo servindo a nossa família. Porque quando a gente serve a família, a gente está servindo o próprio Deus. Que pensamento mais antiquado. Mas é isso que eu creio, é isso que eu aprendi, né? É isso que eu aprendi com a palavra. Estou até aqui com a Bíblia. E daí eu queria falar aqui falar uma palavra aqui em João, capítulo 17, no Novo Testamento. João 17. Vou começar aqui, ó, no versículo 18. Essa aqui é uma oração que Jesus fez ali pouco antes dele ser entregue, né, para a crucificação. E ele tá orando para Deus, ele tá orando para o Pai, né, Pai dele, que
que ele sendo Deus, mas se esvaziou da sua divindade e veio aqui na Terra cumprir o propósito que Deus colocou para ele, que a única forma da humanidade ser salva seria pelo sacrifício de um homem santo. E Jesus cumpriu esse propósito até o fim. Esse mesmo propósito foi dado para Adão e Eva. Só que através deles entrou o pecado, porque eles não obedeceram, né? Então, por isso que veio Jesus, o Filho de Deus, para pagar, né? Pagar toda essa conta. E interessante que ele pega e diz assim, ó, no 18, assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Tá falando, assim como tu, Pai, me enviou ao mundo, me trouxe aqui a esse mundo, eu também os enviei ao mundo. Os discípulos dele, né? Também estava enviando eles ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, por eles que eu estou fazendo esse ato de amor, que Jesus é amor. Se a gente compreendesse isso, muitas vezes a gente reclama, muitas vezes a gente é ingrato, mas se a gente for olhar tudo que está acontecendo no mundo, no próprio Brasil, se estamos bem, se estamos saudáveis, é motivo de muita gratidão. Falta coisas, falta, para mim falta. Falta coisas que eu preciso fazer no meu lar, falta coisas que eu gostaria de comprar, falta tanta coisa, se eu for nomear aqui, mas de maneira alguma devemos ser gratos, e muito menos eu posso ser ingrata. Esse mês está completando 1 ano que eu tive um AVC. E hoje estou aqui para gravar esse vídeo. Sou uma mulher saudável, estou bem. Tenho algumas dificuldades que eu tenho varize, né? Eu tenho dores. Mas isso não é nada comparado ao que podia ter me acontecido, como eu poderia ter ficado, né? Até eu fui na revisão na minha médica, na neurologista, e daí eu meio que reclamei com ela que eu queria que eles me dessem, eu queria buscar o tratamento para as minhas varizes, que dói muito. Eu já fiz uma cirurgia, a convencional, aquela do corte, voltou tudo. E daí, quando eu ia me preparar para começar a fazer o tratamento aquela com espuma, pelo SUS, todo o encaminhamento, tudo certinho, me deu um AVC. Aí eu não pude fazer até agora, porque uma que por relaxamento, né? Eu preciso fazer alguns exames que são só particular, eu fiz 2, mas eu tenho que fazer mais 2
agora até o final do ano, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer, para neuro me liberar, para mim poder fazer a secagem das veias. Porque devido ao AVC, os vascular não quiseram me atender. Eu fui em 3 vascular e nenhum deles quis me atender porque eu tive um AVC, era muito recente, e eles disseram só quando eu tivesse todos os exames, tudo que a médica pediu, comprovando que eu estou bem, porque até então não ficou comprovado do que deu, entendeu? Então eles não sabem por que me deu. E como eu tomo AS, daí eles dizem que como afina o sangue, né? Como aquela espuma que eles botam na perna, na veia, eles dizem que causa uma trombose na veia, que o objetivo é secar, matar aquilo ali, né? E por isso não podiam fazer para mim. Então, isso é uma coisa que eu fiquei bem frustrada. E daí eu peguei e disse para a doutora que o meu problema era a minha perna, que o AVC não era o meu problema. E ela olhou para mim e me disse: olha as pessoas que estão ali fora. Tu olhou quando tu chegou? Tu viu que cada uma delas tem uma deficiência? Caminha com dificuldade, não consegue falar. Tu tá bem. E é por isso que tu diz isso. Então aquilo foi um tapa na cara, né? Tipo assim, se eu tivesse com uma sequela, eu ia dizer que isso era o meu maior problema. Mas eu tava teimando com ela, dizendo que o meu problema era outro. E ela diz: tu diz isso porque tu tá bem. E daí tu pensa assim mais a fundo, por que eu estou bem? Pela misericórdia do Senhor. Foi Ele que me guardou. Porque Ele sabe da minha casa. Ele sabe das minhas lutas. Ele sabe que eu precisava continuar. Então, aí Jesus, com todo o seu amor, ele se entregou. Aqui ele diz que ele se santificou a ele mesmo. E ele diz aqui, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu o Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então aqui, olha que palavra mais linda. Isso aqui foi há quantos? 2000 anos atrás? Que Jesus falou. Quanto tempo faz isso que Jesus falou? Só que nesse momento aqui que ele ia ser crucificado, ele orou por aqueles que Deus já tinha dado para ele e orou por mim. Orou por você. E a gente é tão ingrato. A gente só se preocupa, como diz lá no livro de Eclesiastes, o livro de Eclesiastes no Velho Testamento fala que tudo é vaidade. A nossa vida
é tudo uma vaidade, é tudo correr atrás de coisas fúteis, de coisas que não vão nos garantir a nossa presença diante de Deus, não vão nos salvar. Porque tu acha que Deus está preocupado, Jesus está preocupado com o carro que tu quer comprar, com a casa que tu quer comprar, porque tu precisa de um outro carro, tu precisa de tantas roupas, tu precisa de tantos calçados. Isso tudo é vaidade. Tu precisa de joias? Não. A gente precisa dele. A gente precisa do amor dele, da mansidão, do domínio próprio dele, que não é o nosso domínio, é o dele. A gente precisa da misericórdia dele, de ter aquele olhar de amor para as pessoas, ajudar pessoas que estão perto, pessoas que precisam, que estão bem pertinho da gente e a gente pode ajudar de alguma maneira. E muitas vezes a gente ouve, mas só pensa, continua aquela máquina, pensando só o que eu tenho, o que eu vou comer, o que eu vou comprar, eu preciso de tal calçado, eu preciso de tal vestido, eu preciso arrumar minha cara aqui, que eu preciso botar um botox. Então, o livro de Eclesiastes fala dessas coisas da vida que a gente fica em busca, que quando a gente morrer nós vamos deixar tudo aí. Por quê? Porque essa ganância, né? Tudo isso que está acontecendo aí no mundo, no Brasil, essa ganância das pessoas, né? Essa guerra por poder, tudo é vaidade. Nada disso vai salvar eles da ira do Senhor. Ira causada pelo que eles semearam. Porque tudo que a gente semeia, a gente colhe. A gente pode até se arrepender, uma pessoa pode até se arrepender, pedir perdão por aquilo que fez. Mas igual, tu semeou, teve uma consequência, vai ter que pagar. Então, é isso que eu coloco para vocês hoje. Olha só, não tenho muito incentivo, né? Para gravar, para estar falando, né? Para estar fazendo meus vídeos. Não tenho muito incentivo, quero dizer, da família. Mas olha, com o pouco que eu tenho, pouco recurso que eu tenho, olha a importância, né? De tu passar as tuas experiências. Passar o que tu passou e como tu passou e o que te firmou. Qual é a tua base? Qual é o legado que tu vai deixar para minha família? Qual é o legado que eu vou deixar? A gente tem que pensar nessas coisas. O YouTube, como Instagram, como qualquer um desses meios de comunicação, é uma arma poderosa de evangelização. Tu sabe que sempre eu tenho um versículo aqui, ó.
uma oração aqui do Senhor, que ele fala que tem até uma música que ele diz que nós iríamos fazer coisas maiores do que ele fez. E daí eu sempre pensava assim, mas que coisa maior, quais são as coisas maiores que a gente vai poder fazer? Mas o meio de comunicação, olha quantas pessoas são alcançadas por um vídeo, podem ser alcançadas por um vídeo. E quantas pessoas podem ser libertas por um vídeo. Por isso que existem hoje tem muitas mulheres, né, compartilhando, dando estudos, né, sobre a palavra. Eu digo que eu vou compartilhar, né? Estudo não, porque eu estou aprendendo também. Não é o meu objetivo. Meu objetivo é falar aquilo que fez bem para mim, ou desabafar, falar coisas para alcançar outras mulheres, para encorajar outras mulheres, não só mulheres, jovens e homem, todas as pessoas, né? Mas eu quero deixar que devemos ser gratos pelo que temos e procurar sempre ser pessoas melhores, procurar sempre ser pessoas boas. Amém?